Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui estou eu de volta, hein? Para mais uma aula de língua espanhola no primeiro ano da mediação tecnológica. Eu espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, que estejam gostando e já sabe, não é? Caso tenha dúvidas, pede lá do seu professor presencial para que ele possa mandar uma mensagem para mim ou para a professora Tainá e nós vamos ter o maior prazer em respondê-los. Então, sem muita demora, nós já vamos para as nossas habilidades. Então, vamos lá. Habilidade de hoje: utilizar terminologia e vocabulário específicos do contexto comunicativo, contexto social e de trabalho. Identificar os principais sistemas de signos linguísticos e culturais do idioma estrangeiro. Na aula de hoje, que é a aula 3.1, lembra que eu falei para vocês que nós íamos conversar sobre outras classes de palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia? Uma delas são os adjetivos, substantivos, adjetivos. Também vamos falar sobre grado de parentesco, que são as pessoas que fazem parte da nossa família, e vamos fazer uma viagem até o México, certinho? Então vamos lá, vamos começar falando dos substantivos. Primeiro, quando se pensa em substantivos, nós temos que lembrar o seguinte: o substantivo, assim como o adjetivo, o verbo e as outras 8 classes de palavras, formando assim 10, elas fazem parte das classes de palavras. Eu não posso me esquecer disso jamais. Assim como na língua portuguesa, nós temos as classes de palavras. As classes de palavras, elas são oriundas da morfologia. E se elas são oriundas da morfologia, elas vão ali trabalhar com o contexto, o nome das palavras, certo? Que compõem as orações ou também as frases, já que oração tem verbo e frase pode ser com ou sem verbo. Então eu tenho aqui substantivos. Quem são os substantivos? São palavras e elas são variáveis. Por que elas são variáveis? Porque elas vão possuir gênero, elas vão flexionar em gênero e elas também irão flexionar em número. Elas flexionam no gênero masculino ou no feminino e elas flexionam no número, no singular e plural, sendo que essas palavras também podem sofrer uma flexão de grau, que é aumentativo e diminutivo. Os substantivos, eles têm uma particularidade. Que particularidade é essa? Eles vão nomear os seres. Antigamente dizia que ele dava nome às coisas, mas como nós não somos coisas, nem aqui nem lá nos países de língua espanhola, nós temos nome aos seres, certo? Olhem bem, assim como na língua portuguesa, os substantivos, eles possuem uma classificação. Eles vão se classificar da seguinte forma: eu tenho los propios, comunes, concretos, abstratos, simples, compuestos, primitivos, derivados, coletivos. Igualzinho na língua portuguesa: próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo e derivado e coletivo. Quem são os substantivos próprios? São aqueles que a gente pode nomear pessoas, países, cidades, ruas. E aí vocês vão pensar o seguinte: próprio, o nome mesmo já diz, é específico. Quando eu digo que eu moro na cidade de Porto Velho,
Quando eu digo que eu moro na cidade de Porto Velho, eu estou especificando. Agora, se eu dissesse, yo vivo em una ciudad, aí muda. Como assim? Muda porque ele deixa de ser próprio, que é específico, certo? E ele passa a ser comum. Como assim? Comum é aquele que tem sentido genérico, sentido amplo. Tem vários objetos da mesma espécie com aquele nome. Então, eu tenho perro, taça. Se eu digo que é perro, é um cachorro, e taça é uma xícara. Agora, se eu digo o cachorro pit, aí é a raça. Certo? Um pitbull é a raça. Então, aí torna-se próprio. Concretos são aqueles que a gente até usa dá um significado bem antigo, que é aquele que você pode tocar. Puerta Juan. Então, se você pode tocar, se você sabe o que é em relação a cheiros, em relação a cores, então ele é concreto. O abstrato, ele está ali no campo das emoções, dos sentimentos, do sentir, mas não tocar. Amistad, por exemplo, que é a amizade. Eu posso tocar na amizade? Não, eu não posso tocar, mas eu posso sentir. A beleza, que é beleza, eu posso tocá-la? Não, porém, eu posso admirá-la. Eu posso ver algo que tem uma beleza e eu posso admirá-la. Já os compostos são aqueles que compõem-se de duas palavras para formar um único significado. Na língua espanhola, nós temos uma particularidade. Nós não usamos com frequência o uso do dígrafo aqui, né? Da palavrinha, do tracinho para separar, certo? Então, eu tenho para rádios e eu tenho econômico social. Então, eu tenho duas palavras, certo? Com a função de uma aqui da mesma forma. Os primitivos e derivados. O primitivo é aquele que dá origem, é de onde surge. Então, ele é primitivo. Já o derivado é o surgido, vamos dizer assim, é aquele que surgiu. Exemplo, tinta é primitivo, é a palavra de origem. Então, ele é um substantivo primitivo. Quando eu digo tinteiro, aí ele foi originado da palavra tinta. Sendo assim, ele é derivado. E os coletivos nada mais são do que um conjunto de seres da mesma espécie. Para ser coletivo, tem que ser um conjunto de seres da mesma espécie. Então, eu tenho rebanho, e eu tenho muchedumbre, que é rebanho e multidão. Beleza? Entendido até aqui? Qualquer dúvida, já sabe, não é? Como eu disse para vocês, os substantivos, eles irão flexionar em gênero. O que é o gênero? O masculino ou o feminino. Então, quando eu tenho uma frase, por exemplo, la casa es bella. Olha o que acontece. Eu tenho aqui um artigo, lembra dos artigos que nós vimos na aula anterior? Ele está no feminino singular. Caça é o meu substantivo, o meu substantivo. Ele também está no feminino singular.
O verbo, vocês sabem que é uma classe de palavra que não flexiona em gênero, mas ela flexiona em número. Então, ele está no singular. O meu adjetivo, ele está no feminino e no singular. Então, essa questão da flexão é uma questão de harmonia dentro da frase, dentro da oração. Lembrando que, vocês ainda vão ver isso um pouquinho em uma outra aula, que o verbo, ele não flexiona em número, mas ele concorda com a palavra a qual ele acompanha. Então, eu tenho o masculino, gênero masculino, e o gênero feminino, certinho? Olhem bem, aqui algumas palavras elas vão ser um pouquinho diferentes da língua portuguesa. Olhem bem, são substantivos masculinos aquelas palavras que são terminadas em arre ou hambre. E aí nós temos que desmistificar aquela história de que só é masculino se terminar em o e só é feminino se terminar em a. E não é bem assim que as coisas acontecem, viu? Nós temos que desmistificar essa ideia e lembrar que há várias possibilidades que nós podemos ter palavras do gênero masculino e palavras do gênero feminino. Então, eu tenho aqui el río Machado en Cacoal tiene un paisaje esplêndido. Observem que nós temos um artículo, nós temos um substantivo e ele está fazendo a concordância e também está fazendo a concordância com o primeiro termo, que nós podemos chamar de sujeito. Juan se cortou en el alambre de la hacienda. Então, eu tenho que lembrar disso. Palavras na língua espanhola terminadas em arre ou hambre, elas pertencem ao gênero masculino, certinho? Então, vamos lá. Nós temos também ali algumas palavras como as cores, os dias da semana, os meses e os números. Elas serão, na língua espanhola, masculino. Lembra do alfabeto? Todas as letras, não sei se vocês recordam, todas as letras do alfabeto, elas são femininas. Já em português, elas são masculinas. Em espanhol, elas são femininas. Então, eu tenho aqui colores. El azul de tus ojos me encanta. Todos los lunes voy a casa de mi novia. El febrero es el mes de cumple de mi amiga. Lo mejor de los atletas es el 4. Então, eu tenho aqui um color, um dia da semana, um mês do ano e um numeral para especificar que essas palavras, essas classes, né, de palavras, elas têm como gênero, em sua origem, o gênero masculino. Nós temos também aqui algumas palavras que são terminadas em umbre. Lembrem-se que hambre, palavras terminadas em hambre são masculinas, certo? Masculinas. Já as palavras que são terminadas em umbre, elas são femininas. Então, eu tenho que lembrar disso sempre, que elas são femininas. Então, eu tenho aqui las costumbres de los japoneses con sus viejos es muy noble. Lembrando que quando eu vou traduzir para a língua portuguesa, eu tenho os costumes. E aí depois nós vamos aprender que isso daqui é um falso cognato. Por que ele é um falso cognato? Porque ele muda o gênero da palavra. Na língua espanhola, ele é feminino, porque termina em umbres. Na língua portuguesa, ela é masculina, certo? E aí eu tenho aqui el alumbre, que é
a iluminação. Mas nesse caso específico, ela é uma palavra masculina, certo? São femininos os nomes das letras lá, la B, la C, la E, la E e assim por diante, certo? Temos também aqui algumas outras palavrinhas, não é? Como eu disse para vocês. Em geral, mas não é regra total e absoluta. Os substantivos terminados em O são masculinos e os terminados em A são femininos. Então, mas não é toda a vida, tá? Porém, toda regra tem a sua exceção. Observem aqui, el idioma, que é uma palavra finalizada na letra A, porém, ela é masculina. El sofá, la mano, la moto e muitas outras. E eu tenho aqui algumas palavras que são finalizadas em E, que tanto podem ser masculinas, quanto elas podem ser femininas. Vai depender do contexto e ainda do artigo que o acompanha. Esse artigo ele pode ser masculino, feminino, definido, indefinido e assim por diante. Então eu tenho el cine, el ou la estudiante. Então se eu estou falando com alguém do gênero feminino, vou falar la estudiante. Se eu estou a conversar com alguém do gênero masculino, eu vou falar el estudiante. Só fazendo uma correção do sexo, porque quando se refere à pessoa, muda, não é? Aqui, gênero relaciona-se a objetos, lugares, mas quando é a pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, vamos lá. Como eu disse, os substantivos, eles também irão fazer uma concordância com o número. E quando nós falamos de número, nós temos que lembrar o seguinte, o que é número? Nós sabemos, é claro, que é singular e plural. Então, singular e plural. Como que nós sabemos qual é a regra geral do plural? Como que se forma? Acrescentando a letra S às palavras que são terminadas em vogal. Essa é a nossa regra geral. Toro, touros, silha, silhas, bolso, bolsos. Então, eu quero determinar que a palavra está no plural, então eu vou acrescentar a letra S. Existe também aqui uma outra possibilidade de formar o plural. É quando eu acrescento ES às palavras que estão no singular, porém finalizam em uma consoante. Quando as palavras forem terminadas em vogais, em vocales, você vai acrescentar o S. Quando elas forem terminadas em uma consoante, você vai acrescentar o ES. Então eu tenho caminhão, caminhones, mulher, mujeres, árbol, árboles. Então, observem que todas essas palavrinhas aqui, elas foram finalizadas em consoantes. Então, acrescenta-se o ES. Ok? Sigamos. Como eu disse para vocês, existe sempre ali algumas exceções. Quando as palavras elas são terminadas em Z, em laceta, forma-se o plural de que forma? Eu vou substituir a letra Z pela letra C e vou acrescentar o ES.
Qual foi a mudança? A palavra terminou em Z, em la zeta, na língua espanhola. Eu substituo o Z pelo C e continuo acrescentando ES. Por quê? Porque palavras terminadas em consoantes, para formar o seu plural, acrescenta-se ES. Lápis, lápis. Observem, troquei o Z pelo C e acrescentei ES. Pés, peces. Então, a mesma coisa. E quando as palavras terminam em Y, la Y, como que nós formamos esse plural? Nós sabemos que o Y, ou la Y, é uma consoante. Então, nós acrescentamos o es. Lei, leis. Rei, reis. Certo? Então, estejam sempre atentos a isso aqui. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos adjetivos. Quem são os adjetivos? Se os substantivos nomeiam os seres, os adjetivos qualificam os seres. Ou seja, eles dão uma característica, sendo que essa característica pode ser física, emocional e assim por diante. O adjetivo, ele tem como função qualificar ou determinar o substantivo. Então, os adjetivos, eles vão qualificar, caracterizar quem? O substantivo. Quem é o substantivo? O nome. Assim como o substantivo, ele poderá variar em gênero e em número. Os adjetivos, eles se classificam em qualificativos e determinativos. E eles podem surgir antes ou depois dos substantivos. Vai depender do contexto da oração a qual eu estou empregando. Então, eles vão ressaltar suas características concordando com eles. Por isso, sofrem, em alguns casos, algumas alterações no gênero, no número ou ainda no grau, certo? Nós temos aqui, vamos diferenciar os adjetivos qualificativos, que são aqueles que atribuem ao substantivo, ao nome, uma qualidade. Alúminos estudiosos. Observem, masculino plural, concordando com o nome a qual acompanha. Os adjetivos qualificativos, eles vão ser divididos em dois grupos. Eu tenho eles explicativos, e eu tenho eles especificativos. Então, eu tenho duas possibilidades de qualificar. Olhem bem aqui. Os explicativos, eles vão explicar uma qualidade natural do nome. De quem? Do substantivo. Por causa do seu valor explicativo, eles aparecem na frente do substantivo. Me gusta la blanca nieve. Me gusta la blanca nieve. Nieve está explicando blanca, ou seja, está caracterizando de forma explicativa, certo? E é uma característica natural, já que a neve é branca. E os especificativos são aqueles adjetivos mais comuns. Sua característica é especificar ou ainda diferenciá-lo de outros nomes. Então, vocês podem observar que, assim como na língua portuguesa, a língua espanhola ela vai conversando entre si para ganhar concordância e relevância. Então, eu tenho el coche rojo. Que coche? O carro
vermelho. Ele não é branco, ele não é rosa, não é amarelo. Ele é rojo. Ou seja, eu estou especificando realmente o carro a qual eu vi ou eu tenho e assim por diante. Aqui nós trouxemos uma tabelinha onde nós temos muitos adjetivos e vocês podem usá-la sempre que for necessário aí nas atividades de língua espanhola, quando vocês precisarem qualificar. Ela vai estar, tem um pedacinho que ela está no espanhol e nós temos aqui a tradução. Nuevo, antigo, divertido, grande, caro, guapo, fácil, silencioso, viejo, moderno, aburrido, pequeño, barato, feo, difícil, ruidoso. Observem que nós temos aqui a tradução. Novo, antigo, divertido, grande, caro, bonito, fácil, silencioso. Barulhento, difícil, feio, barato, pequeno, aborrecido, moderno e velho. Então, caso vocês precisem, vocês podem utilizar essa tabela para escrever, para formar novas palavras e assim por diante. Então, nós temos aqui, ó, fantástico, genial, caliente, seco, cerrado, gordo, alegre, largo, limpio, sucio, corto, triste, delgado, abierto, mojado, frío, horrible, horroroso, certo? Então, temos aqui. Ainda falando dos adjetivos, nós temos os adjetivos que eles são chamados de determinativos. Qual é a diferença para um qualificativo? O adjetivo determinativo, eles são aqueles que vão identificar o substantivo da oração e informar com clareza qual é o seu significado. Nós podemos dizer então que eles são os acompanhantes dos substantivos. Quem são? Os artigos, os pronomes demonstrativos, possessivos, os numerais, os pronomes indefinidos, os interrogativos e os exclamativos. Como assim, professora? Outras classes de palavras como artigo, certo? Pronome e artigo e pronome. Eles estão exercendo a função de adjetivo. Eles foram adjetivados como? Para dar uma qualidade, para qualificar, para dar uma qualidade específica, para dar uma qualidade determinada. Então, essas classes, elas vão estar fazendo a função de adjetivo. Então, quando eu digo la casa, além do artigo, que ele tem a função de artigo, que acompanha, que define, ele também pode qualificar dizendo que não é qualquer casa, certo? E nós temos também, gente, as locuções adjetivas, que são junções, união, é a união de duas ou mais palavras com a função de adjetivo. Mi madre es fuerte como un toro. Nuestra casa es como un templo. Então, essa junção aqui, ela tem função de adjetivo. Certo? Entendido? Dúvidas? Então, vamos lá. Vamos continuar. Parentesco. O que é o parentesco? Nós sabemos que o parentesco é a nossa família, tá? Tem dois sentidos, o sentido biológico e o sentido jurídico. Ele depende do ponto de vista. Lembra do que eu disse para vocês nas aulas anteriores? Ele vai depender do contexto.
Tudo depende do contexto. Sentido biológico, relação de sujeitos que descendem um dos outros. É a sua família, direta ou indireta, de forma genética, né? Tendo a carga genética. Sentido jurídico, existe entre pessoas que descendem de um mesmo progenitor, parentescos consanguíneo, entre o marido e os parentes da mulher, entre a mulher e os parentes do marido, e afinidade. E tem também aqueles que são adotados. Então, eles podem exercer aí um grau de parentesco, certo? E no sentido restrito, é um vínculo que une as pessoas que descendem uma da outra, ou seja, de uma união de sangue ou não. Podemos então afirmar que o parentesco é algo comum entre todas as famílias do mundo. Então, são os graus de parentesco. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quem são eles? Os familiares que nós temos. Abuelo, abuela, novio, novia, hijo, hija, primo, prima, sobrina, sobrino, hermana, hermano, madre, padre, cuñada, cuñado, hijastro, hijastra, papá, mamá, esposo, esposa, padrasto, madrastra, nieto, nieta, mujer, marido, suegro, suegra, tia, tio. Como eu disse para vocês, nós não somos tradutores, mas aqui pelo contexto nós conseguimos identificar com bastante clareza, até se já tivesse em texto, aqui eles estão separadinhos, mas se estivesse em texto, nós conseguiríamos dizer que é avô, avó, e novio e novia é namorado ou namorada, ou noivo e noiva, já que na língua espanhola nós não temos uma palavra específica para dizer que você está apenas namorando, lá já noiva e casa, certo? Temos também o estado civil. Você pode ser casado ou casada, separado ou separada, solteiro ou solteira, viúvo ou viúva. Então, prestem bastante atenção que aqui nós temos os graus de parentesco e o estado civil. Aqui nós temos uma árvore genealógica, falando de quem é quem. Então, nós temos a abuela, abuelo, não é? Papá, tio. Que tal vocês fazerem aí uma árvore genealógica em língua espanhola, com desenhos bem bonitos e mostrar pra gente? Se fizer, já sabe, não é? Então, e agora é aquele momento aonde nós vamos fazer uma viagem. E aí, de malas prontas, preparados para a gente conhecer mais algumas expressões. Nós não estamos conhecendo bem o país ainda, comida, cultura, mas já fica a dica que vocês podem pesquisar e mandar aqui para a gente ver como é que está sendo essas pesquisas e coisas afins. Então vamos lá? Vamos conhecer as expressões do México. Malas e mochilas nas mãos. E aí, como é que foi? Foi difícil? Foi fácil, né? Foi simples até porque o México é pertinho da gente. São poucas horas até lá. Então vamos lá? Vamos conhecer as nossas expressões do México? Vamos lá então. Então eu tenho aqui güey ou uey. Essa palavra, ela tem várias variações, uê, uê, e apesar delas terem
a ideia que é um possível insulto, né? Uma pessoa boba, tola, ela é usada para se referir a um desconhecido, como velho fulano. E entre as pessoas conhecidas, ela tem o significado de cara. Outra expressão, órale. Ela é uma expressão de multiplicidade, de multiuso. As pessoas no México utilizam para indicar surpresa, assombro, entusiasmo, aprovação e pode significar ok, tudo bem, órale. Outra palavra que nós temos aqui, chido, significa algo bonito, lindo ou muito bom. É uma gíria mexicana que pode ser usada para descrever várias situações, pessoas, coisas, locais e situações em gerais. E outras palavras para mostrar a situação como algo, basta dizer que, chido, que equivale ao legal, bacana. E o chigon ou chingona, ela serve para se referir a um objeto ou a um produto muito bonito e de qualidade excelente. Na língua portuguesa, diríamos que é um luxo. No México também é utilizada para definir uma pessoa especialista em algo, habilidosa. Nós temos a chela, saquen las chelas, algo como tragam as cervejas. Chelas, por si só, significa cerveja. Perrón ou perrona, uma coisa boa, magnífica, incrível, demonstra entusiasmo, é uma gíria mexicana. Leve, quando algo não é muito legal, muito bom, mas também não é ruim, é o famoso mais ou menos, né? Isso é leve. E também, dependendo do contexto, podemos utilizá-lo como não muito, um pouquinho, que significa pouca dificuldade. Temos aqui chafa, coisa de pouco valor, de qualidade ruim, alguém que não faz nada direito, sem elegância. É uma palavra que ela é utilizada para expressar desgosto. Que trança? Uma forma descontraída de perguntar como alguém está. Que trança? Se aconteceu algo, seria algo como, e o nosso, e aí? No manches ou no mames. Toda vez que alguém disser que é algo incrível ou meio surreal, você pode soltar um no manches. Sério? Verdade? Essa expressão ela deve ser utilizada com pessoas muito próximas e amigas. Então presta atenção para depois não se meter em encrencas com a língua espanhola. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas que vocês podem acessar caso tenha alguma dúvida. Lembrando que espanhol e português não formam portunhol. São duas línguas bem diferentes. Tá bom, primeiro ano? Foi um prazer e daqui a pouquinho a gente se encontra. Tchau, tchau!